eu tenho DACA. Eu tenho DACA porque a administração do Obama me deu. E a administração do Trump tentou tirar. Então, eu tenho a minha, como se diz, né? O meu documento tá na mão de quem tá em poder. Basicamente por aí. E eu não tenho vergonha de falar. Então, eu sempre quis estudar. Eu sempre gostei de estudar. Meu pai e minha mãe sempre... Pelo contrário que eles falam, eles acham que eu nunca gostei de estudar, porque eu nunca levei um livro pra casa. Mas eu sempre falei, você não precisa levar livro pra casa, você precisa só prestar atenção na sala. Mas eu sempre gostei de estudar, sempre quis estudar, sempre quis fazer direito. E acabou que não fiz direito por escolhas da vida, que eu achei que não era o que combinava comigo direito, mas quis estudar. E aqui pra você estudar, se você é um imigrante, você paga o que eles chamam de out-of-state tuition. E é 3 vezes, é basicamente 2 vezes e meio ou 3 vezes e meio o valor de quem paga que mora no estado. Então, uma faculdade de $10.000, ela acaba saindo $30.000. Uau. Então, não tinha como eu estudar, certo? Era quase impossível estudar, porque primeiro, eu não ganhava esse dinheiro, segundo, eu não podia fazer meu pai e minha mãe pagar essa grana. E meu pai e minha mãe quiseram que eu estudasse. Isso é o semestre todo, é? Isso é um É o ano. ano, o ano. É o ano. São 2 semestres. São né? 2 semestres num ano. E aí eu fui pra Mass Bay, que é uma faculdade... Community É um college. community college. É uma faculdade, mas ela é pequena. Primeiro, você não consegue formar com bacharelado nela. Ela é só Só 2 2 anos. anos e tal. E aí eu comecei a fazer porque a faculdade aqui é muito diferente do Brasil. A faculdade aqui você faz a base. Que a base você aprende matemática de novo, história, inglês. É 2 anos de É refazer 2 tudo que você anos, acabou de fazer, tudo né? que você fez no ensino médio. Porque aqui o estudo não é padronizado, não é federal. Cada estado tem o seu estudo. Então, quando você vai pra faculdade, resumindo, eles têm que botar todo mundo igual. E aí eu fui fazendo isso na esperança de sair o documento e eu poder estudar. E não saiu. Até 2012, que aí o Obama liberou o documento, que aí eu peguei o social, que eu consegui realmente fazer a faculdade que eu queria fazer. E aí eu entrei na faculdade de Ciências Políticas porque em 2008 eu era sophomore, eu estava no meu 2º ano do 2º grau, do ensino médio. E a política estava aquela loucura, o mercado tinha caído, e aí eu comecei a entender o tanto que o governo e a política influenciam nossas vidas. E aí foi quando meio que a minha realidade começou a cair, também que eu era imigrante, que eu não tinha documento, que eu não podia dirigir, que eu não podia trabalhar, né? Ou se eu pudesse trabalhar, eu tinha que Os migué da vida. os migué da vida. E aí eu comecei a me interessar por isso. E sempre gostei muito de saber sobre cultura do mundo, história do mundo. Aí eu juntei o útil ao agradável e fui fazer aquele teste vocacional, que você vai descobrir o que você quer ser ou a profissão que você quer fazer. E caiu em relações internacionais, que era o governo mundiais, né? Junto com viajar e com esse trem de cultura e esse trem de história. E aí eu comecei a ler e apaixonei com aquilo. Eu falei, é isso. E aí comecei a estudar. E comecei a olhar a faculdade que tinha isso como... Como é que chama, gente? Como major. E tinha várias por aqui e comecei a aplicar. E quando eu apliquei, descobri que não dava, que eu tinha que pagar mais. E aí fui pro Mass Bay, até que saiu o DACA em 2012. E aí eu peguei e formei com 6 anos. Demorou, mas formei. Gente, e uma coisa que ela tá falando aqui. Tira proveito da Community College. Para de ficar fazendo conta pra vocês pagar pro resto da vida, ficar pagando juros. Vai lá, faz seus 2 aninhos lá, muito mais barato. Muito mais. E aí, quando você formar na outra escola, você vai formar com O diploma. o diploma daquela outra escola, Daquela que outra se for a escola. escola pica, e devendo pelo menos uns $50.000 a menos. Sem dúvida. Entendeu? A faculdade aqui é muito cara. Caríssimo. Eu formei na UMass Boston. Quando eu fui pra faculdade, ela era 11 mil o semestre. Então aí é 44 mil os 4 anos que você tem que ir, né? Hoje em dia ela tá mais de 20. E você fez 2 anos na Community College? Eu fiz 1 ano e meio na Community College. Eu fiz todos os meus core curriculums, né? O core, a base. E aí eu transferi Você os chegou meus... a pegar o Associates ou nem pegou o Associates? Nem Só foi? cheguei, peguei. Nem Não, pegou, não aham. cheguei, peguei. Aí eu fui transferir todos os meus créditos para a Regis College. Fiquei no Regis porque é uma das melhores... Cara pra boneca. É. Lá é uns 40 conto por ano, não é? E eu tinha uma pequena bolsa lá e transferi pra lá. Só que ficou muito fora de mão. Minha mãe tava trabalhando muito pra me ajudar a pagar. Eu
sempre trabalhei e paguei também a minha faculdade. Então, eu não dormia. Eu trabalhava 3 empregos, estudava tempo integral. Não tava dando. Aí, com o Pedro, a minha mãe, a gente decidiu. Aí, eu fui e procurei uma outra faculdade que forneceria alguma coisa similar com aquilo que eu estava estudando. Que aí, eu cheguei em UMass Boston. Eu, velho, dirigi pra aqui pra Boston, no meio do trânsito. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Pra chegar lá, 7 horas da manhã, pra minha primeira classe, às 8. Entendeu? Era muito puxado. E naquela época não tinha tanta classe online, esse negócio que tem hoje Não em dia, né? existia. Não Não era era muita coisa. muita coisa. E tinha classe que não podia fazer online. Uhum. Que tinha que ser in person. E aí, foi isso. E foram anos suados e formei. Graças a Deus, tem uma diplomazinha que fica dentro do... Da gaveta. Não, dentro do cofre. Pra não Ah, tá. queimar. Pra não perder ele nunca. Pra nunca perder. É uma grande conquista, né? Sim. Mas você falou de trabalhos. Vamos falar dos trabalhos que você teve que fazer. Porque a gente tá tentando falar mais e mais para as pessoas entenderem a realidade aqui. Tipo assim, a pessoa fala, eu formei em... como que você falou? Relações políticas. Ciências políticas com concentração em Muito relações popular. internacionais. Ciências políticas. Não vou falar isso tudo, não. políticas. Eu não vou lembrar. Não lembrava nem que era ensino médio, vou lembrar isso tudo aí. Mas aí você... O que você teve que fazer para conquistar essa vitória, que era o seu sonho, né? Velho, tive que trabalhar muito. Trabalhar muito. O Pedro não deixa eu mentir. Não foi nenhuma, nem Deixa duas, sim. nem 3 noites. Eu trabalhava. De segunda a sexta, eu trabalhava no Olive Garden. Na época que eu fui morar com o Pedro, fui fazer faculdade. Trabalhava no Olive Garden de segunda a sexta. Estudava terça e quinta. Então, eu estudava, chegava 3 horas da tarde, saía da faculdade, ia trabalhar de noite. No final de semana, eu trabalhava num diner, num negócio de café da manhã. De manhã, eu acordava 5 horas da manhã, ia, trabalhava, saía de lá e ia pro Olive Garden. Eu trabalhava 7 dias na semana. Nossa senhora. E aí me pergunta como é que eu estudava. Estudava, chegava em casa 11 horas da noite, estudava até 3 horas da manhã. Dormia, o Pedro já viu em cima de livro dormindo, dormia e não tinha como, mas era o que dava, porque eu tinha minhas contas pra pagar, tinha meu aluguel pra pagar, tinha seguro de carro pra pagar, tinha faculdade pra pagar e tinha que estudar.